Olá, alunos do sexto ano. Estamos aqui então para mais uma semana de estudo. Estamos na semana 3, né? A unidade de estudo Mundo do Trabalho, a transformação da paisagem, do rural ao urbano. Então, vejamos, no início aí do nosso planeta, tá? Há cerca de 200 mil anos, o planeta Terra era constituído de paisagens naturais, certo? Então, o espaço geográfico não existia, pois apenas a natureza, né, nós vemos nessas três imagens, né, trabalhava moldando as paisagens. Quando os primeiros humanos surgiram, o homem sábio, então eles começaram a ocupar a superfície terrestre e se relacionar com a natureza. E o que eles faziam? Eles retiravam da natureza os recursos necessários à sobrevivência. Então, eles começavam a transformar as paisagens e a produzir o espaço geográfico, tá? Os primeiros grupos humanos, então, eles eram nômades, certo? Eles coletavam tudo que eles precisavam da natureza, viviam da caça e da pesca, coletavam e também frutos e sementes. Eles utilizavam instrumentos muito simples, bem simples mesmo. Que instrumentos eram esses? Arco, flechas, lanças, facas e machados, feito com madeira, pedra, chifres e ossos de animais. E ainda não tinham desenvolvido as técnicas de plantio, né? Então, e nem a criação de animais. Quando acabava o alimento desse local, eles iam para outras áreas. Então, eles eram nômades, tá? Dessa forma, então, as transformações que realizavam nas paisagens eram mínimas e provocavam poucos impactos na natureza, tá? Então, uma importante conquista para a transformação aí foi o domínio do fogo, permitindo que eles preparassem os alimentos, né? Que eles se aquecessem. O fogo também era defesa contra ameaça, certo? Entre muitas outras coisas que utilizavam. E também eles passaram a domesticar os animais. Quando o homem fez isso, ele deixou de ser nômade ao sedentarismo. Então, ele passou a estar em grupos aí mais organizados. Com isso, há cerca de 12 mil anos, né, que veio toda essa transformação. Deixou de ser nômade para ser sedentário. E aí surgem as primeiras aldeias. E onde eles instalavam? Instalavam onde tinham as terras férteis, onde tinha água, né? Então, com o passar do tempo, essas primeiras aldeias deram origem às primeiras cidades e também foram desenvolvidas novas técnicas e diferentes formas de trabalho, resultando em transformações da paisagem. Então, aí o texto fala em novas técnicas, certo? As tecnologias primitivas envolvem a descoberta do fogo, né? As técnicas que eles utilizavam para afiar os instrumentos, a invenção de alguns instrumentos simples, a invenção aí da roda, a invenção da escrita, dentre outros. Então, todos esses instrumentos de invenção contribuíram para uma evolução aí do ser humano, tá? As primeiras cidades, então, aí fala da transformação do rural no urbano. Então, as primeiras cidades, elas surgiram no período neolítico, desenvolveram-se na Mesopotâmia, nessa região aqui, ó, que atualmente é a região do Iraque, lá no Oriente Médio, próximo aqui, ó, do Mar Mediterrâneo, do Mar Cáspio e do Golfo Pérsico, tá? E bem próximo aqui também do Mar Vermelho. E vocês já estudaram na história a questão do Egito, o Rio Nilo. Então, essa região da Mesopotâmia, né, se comparada à distância do mundo, é próximo a essa região aqui, tá? Então, antiga Mesopotâmia. E onde? Entre os rios Tigres e Eufrates. Então, nós vemos aqui, ó, Tigres e Eufrates. A cidade está, então, aqui nessa região, tá? Essas cidades surgiram inicialmente como vilas. Hoje o IBGE não utiliza mais esse termo vila, mas durante muito tempo foi utilizado. Hoje não se utiliza, né? Quando se trata das primeiras cidades, nós vamos falar que antes elas eram vilas, tá? Isso em torno aí de 3.500 anos antes de Cristo, tá?
Então, as cidades surgiram inicialmente como vilas, como aglomerados mais densamente habitados, e nessas vilas tinham centros comerciais e militares de proteção, né? Então, centros militares de uma dada localização, para se proteger. E vejam, eram vilas, né? Espaços bem simples, tá? Aí, conceitos importantes, técnica, né? Logo lá no início a gente já falou que o homem descobriu o fogo, então foi uma técnica. A técnica é um conjunto de procedimentos que tem como objetivo principal obter resultados. Então aqui nós vemos a técnica de indígenas do Brasil, né, fazendo os seus utensílios aí de barro. Qual que é o resultado que eles querem? Instrumentos para armazenar a comida, para armazenar a água, tá? Então esse é um conceito de técnica, tá? O homem sempre busca técnica e da técnica vai transformar em tecnologia, que é um outro conceito importante. Hoje, dentro dessa tecnologia, a gente vê aí o uso de computadores, o uso de robôs trabalhando em fábricas. Então, tudo isso é tecnologia. Como que podemos definir tecnologia? É um produto da ciência, porque em cima de uma técnica veio toda uma ciência pesquisando. E da engenharia, que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas, tá? Então, olha aí, um problema que surgiu, estava sem aula, certo? Qual foi a técnica? Vamos ter aula remota, então temos que usar a tecnologia, certo? É um exemplo aí. Então, olha aqui, nós vemos que durante milhares de anos as cidades foram crescendo ao redor do mundo, né? Várias cidades surgiram aqui no Brasil antes aí do século XVIII, tá ok? A cidade de São Paulo, então, ó, isso aqui é a cidade de Mariana, que era a capital aqui de Minas Gerais, é uma cidade que surgiu antes aqui do século XVIII, tá? Aqui é a cidade de Mariana também. Aqui nós temos as cidades na Inglaterra no século XVIII. Então vejam como as condições de vida elas eram precárias, as pessoas viviam muito próximas aí de cortiços, tá? Aí o que nós vemos aí? Aqui a partir aí do século XVIII, com todo o surgimento da cidade, surgem novas tecnologias. Então veja que a máquina de vapor tem uma caldeira que é aquecida, né? Essa caldeira é aquecida, aquecimento da água que está aqui, e essa água vai fazer uma máquina transformar. As locomotivas da época, vejam como eram bastante simples, né? Elas eram utilizadas para transportar mercadorias. E por que o século XVIII é importante? O século XVIII é importante porque foi o século que aconteceu a Revolução Industrial. Isso é muito importante guardar. Século XVIII, Revolução Industrial, a transformação das cidades, tá? Porque aí nós vamos ver um processo de urbanização. E o que é urbanização? Urbanização é quando a população da cidade cresce num ritmo muito maior do que o da zona rural. Então, muitas pessoas mudam para as cidades, certo? E nesse processo aí dessa construção, dessa evolução das cidades, então nós vemos nas cidades concentração de construções, né? Grande circulação de pessoas. Aqui não dá para a gente perceber as pessoas, mas tem as pessoas. E onde são essas cidades que estão aqui? Já que nós vamos ver de onde elas são, tá? A maior parte dos empregos hoje nós sabemos que estão nas cidades, certo? Então, todo esse processo houve a transformação das paisagens. Houve uma grande expansão do chamado modo de vida urbano e o avanço das tecnologias de comunicação e transporte, aumentando a conexão entre os diversos lugares do mundo. Então, hoje quase nós não vemos mais a questão aí do espaço rural e espaço urbano. Por quê? O espaço urbano transformou muito, de uma forma muito intensa. Aqui nesse fundo aqui, ó, nós vemos um espaço rural, tá? E antes, lá no século XVIII, por que as pessoas queriam vir para as cidades? Porque as cidades, elas tinham um grande fascínio, uma grande atração. Elas tinham luz elétrica, né? Água encanada, coisas que na zona rural não existia.
Hoje quase não existe mais essa diferenciação das melhorias entre o espaço rural e o espaço urbano. As casas da zona rural têm eletricidade, dispõem de internet para usar o telefone, né? Tem muitos equipamentos que nós vamos estudar isso mais na frente. Então, o importante hoje era ver a transformação do espaço, da paisagem ao longo da história. Então, há cerca de 200 mil anos, o homem, não existia o homem, né? Apenas aí no período Cenozoico que surge o homem, e a partir do homem a transformação do espaço geográfico, que primeiro era só rural, e depois surgem as primeiras cidades lá no período neolítico, e bem mais tarde, no século XVIII, as cidades passam a ser o grande atrativo de moradia, tá ok? Então, olha lá, faça as atividades com muita atenção e com muito capricho.